Salve, salve, Aventurandos Cast! Sejam bem-vindos ao 14º episódio do Aventurando Cast, que é o podcast da MSV Adventure. Eu sou o Vini Martins, o host desse programa. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse espaço que a gente convida aqui amigos, pessoas que vivem da vida ao ar livre, de toda essa comunidade da natureza. Então, se você não conhecer esse espaço, aproveite, se inscreva no nosso canal, curta os nossos conteúdos no Instagram, siga lá no @aventurandocast. Esses episódios são gravados quinzenalmente, então cada mês aí nós temos 2 episódios do Aventurando Cast. E hoje é um dia muito especial aqui, o 14º episódio. Nós recebemos aqui pela primeira vez um cliente, e não é um cliente qualquer, né? É um cliente que se tornou um amigo, um parceiro, né? Sem sombra de dúvidas, o projeto que nós tivemos o maior desafio, né, na construção, né, nos bastidores, e não à toa que leva o título da maior tirolesa urbana do mundo e também é a maior tirolesa das Américas. Então hoje eu recebo aqui no Aventurando Cast Henrique Petri Halber, o famoso Pio para os mais íntimos. Henrique, seja muito bem-vindo ao Aventurando Cast. Prazer, uma honra gigantesca te receber aqui. Então, dá um oi pra galera aí, aproveita, se apresente, conte pra gente aí quem que é o Henrique. E vamos lá, daqui a pouco a gente vai bater bastante papo aqui. Bora lá então, obrigado Vinícius, obrigado MSV. É um prazer poder estar aqui, falar com vocês, contando um pouco dos bastidores nossos, do que a gente viveu nessa construção, né? E o que a gente tem por viver ainda pela frente, nesse mundo que para mim é um mundo novo, né? Então o Henrique é um garoto lá que começou na área de tecnologia, se tornou corretor de seguros, se tornou marido da Andresa, pai do Valentim e pai do Henrico, e que teve a maluca ideia né, de construir uma tirolesa, mas não era uma tirolesa qualquer, né, era uma tirolesa com muitos desafios, e que hoje é a maior tirolesa urbana do mundo. Né, uma tirolesa que trouxe desafios imensos, muitos nãos, né? As pessoas achavam impossível, mas acho que quando cada vez me diziam que era impossível de fazer, era mais uma força que davam para eu correr atrás desse sim. E um desses sims veio da MSV, né? Aqui de São Bernardo, onde a gente se conheceu. Muito legal. E, cara, você começou a falar, eu me lembrei, a gente iniciou essa história, se eu não me engano, foi dia 13 de janeiro de 2022, né? Isso lá em campo, né? Na verdade, a gente começou um pouco antes, talvez um mês antes. Acho que foi em dezembro, né? Sim, foi em dezembro. Dezembro de 21. De 21. Tá. Dezembro de 21. Eu lembro que você era um final de semana? Era um final de semana. Você estava Era um final de semana, porque eu já estava conversando com algumas empresas, certo, né? E encontrei a MSV como uma empresa de engenharia e de construção de atrativos turísticos voltado à aventura. E eu mandei uma mensagem, já tinha um textinho pronto, ó, eu tenho uma ideia, esse é o ponto de saída, esse aqui é o ponto de chegada, dá mais ou menos 2,5 km de percurso, não sei se tem possibilidade de fazer, eu precisava bater um papo com alguém. E foi um WhatsApp normal, como encontrou a empresa na internet. Me lembro que foi a Gabi que me respondeu. Obrigado pelo seu contato, MSV, mensagem padrão, ok. Não deu meia hora, toca o telefone. E é o Vinícius. Atendimento rápido, né? Meia hora o Vinícius me ligando e querendo entender um pouco mais do projeto. E eu nunca me esqueço. E onde eu estava na praia, no final de semana, acho que era um sábado, uma sexta-feira, não lembro exatamente, mas era próximo do final de semana. E o Valentim ele nasceu em setembro, então a gente estava em dezembro, ele era um bebê. Uhum. E ele estava no meu colo, na rede, dormindo, né? Dormindo não, chorando. Uhum. E nós ficamos, acho que por quase uma hora conversando. E eu olho pro lado... Eu tenho esse hábito, né? E eu tava quase uma hora. E eu olhei pro lado do Valentim, que chegou pegando sono, né? Então, tão bom que tava o nosso papo, que ele ficou ali curtindo. E aí, de lá pra cá, essa construção toda aí. Legal. E aí, em janeiro, eu me lembro que eu fui conhecer a cidade de Feliz, né? A Felicidade, né? Como é conhecida. E aí você me deu uma dica, né? Você falou assim, olha, não é em Feliz, é na Feliz. Não se esqueçam disso. Se vocês estiverem lá na região da Serra Gaúcha, ali, né? Do Vale do Caí, vocês estão
na Feliz, não em Feliz. E aí eu gravei um vídeo, né? Exatamente. Eu gravei um vídeo, esse vídeo viralizou na cidade, né? Eu fiquei conhecido na cidade, né? O cara mais conhecido da região. Quantos mil habitantes tem a cidade de Feliz? 14 mil habitantes. 14 mil habitantes. E eu gravei um vídeo lá no alto, né? No Veldplatz, né? Onde sai a tirolesa, o famoso Morro das Batatas, né? O bairro é o Morro das Batatas. E aí eu gravei esse vídeo falando que de uma possível tirolesa que seria a maior urbana do mundo, que seria a maior tirolesa das Américas, enfim. Na época a gente não tinha nem a ideia que ela seria a maior urbana do mundo. A gente falava maior do Brasil, uma das maiores da América. Verdade, é isso mesmo. Depois a gente entendeu a dimensão, onde ela ia chegar, por onde ela ia passar, que a gente entendeu que ela estava passando literalmente em cima das casas. Ali pega o quê? Uns 2 bairros? Pega 2 bairros, da cidade. pega a rodovia estadual e chega dentro do Parque Municipal. A gente vai chegar nessa maluquice aí, que vocês vão entender o tamanho dessa maluquice aqui, gente. E aí, então, eu gravei esse vídeo. E aí eu me lembro que o pessoal do setor criativo começou a falar assim, nossa, mas está aumentando aqui uma quantidade de seguidores e eram todos lá da região, né? E aí parece que gravaram a tela do celular. Enfim, foi uma doideira. Viralizou no WhatsApp, né? No WhatsApp. No WhatsApp viralizou porque o pessoal gravou e começou. Chegou em poucos minutos encaminhado com frequência no WhatsApp. Então nem dava mais para encaminhar para 5 pessoas, só podia encaminhar para uma pessoa. Entendi. Viralizou. Por quê? Porque é algo novo, né? Algo diferente. E acho que as pessoas... O brasileiro tem esse costume de procurar por algo diferente. E aquilo ali, de fato, é algo diferente, né? Algo para nossa região. Era algo que não existia. Ninguém pensou sobre isso. E aí veio o Vinícius lá, fez sem intenção nenhuma, lá no Instagram da MSV para fazer sua divulgação para os seus seguidores. E a coisa viralizou, alguém encontrou, acho que a gente não tinha nem compartilhado ainda, porque o Rap Valley nem existia. Sim, não tinha nem nome, né? Não tinha nem nome. Era um sonho só. Era um sonho. E aí marcou, obviamente, a minha pessoa, eu publiquei e a coisa começou a girar. Né? Acabou. E eu queria falar algo assim para você, aproveitar aqui esse espaço. Muitos clientes me perguntam, né, como que é trabalhar nessa área, né? Como que é desenvolver projetos, enfim, de turismo de natureza. E a MSV, ela tem dentro da sua essência a transformação, né? Nós acreditamos de verdade que esses equipamentos, esses locais que nós atuamos, eles são transformados, né? Então a gente transforma o espaço, né? O local, o destino, a gente transforma o empreendimento, né? A pessoa que está empreendendo, a gente transforma quem está trabalhando, né? A gente está falando aqui de mão de obra local, né? As pessoas que estão ali muitas vezes são jovens, primeiro emprego, e acima de tudo, né? Talvez seja o principal, é a pessoa mesmo, o turista que está ali descendo, que está tendo aquele momento de contemplação ali da atividade, da natureza, né? Clóvis de Barros, né? O filósofo diz que felicidade é o momento que a gente torce para que não acabe tão rápido, né? E isso para mim é assim, é como se fosse a tirolesa. Então quando eu estou descendo ali na tirolesa, me faz lembrar, né? Poxa, eu não queria que isso aqui acabasse tão rápido. E a tirolesa, né, do Rap Valley é uma tirolesa que ela não acaba tão rápido, né? Porque ela tem 2,5 km. Então, mas dá para você curtir bastante esse momento de felicidade. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, sem sombra de dúvidas, o projeto do Rap Valley é um projeto que trabalha muito essa essência. Porque nós chegamos numa cidade que não é um destino turístico, não era, né, não era conhecida, e nós implantamos, né, juntamente contigo, um equipamento de altíssimo nível, de padrão internacional, de uma engenharia extremamente robusta, e a cidade abraçou, né? A cidade, ela tem um sentimento de pertencimento muito forte, né? Pelo menos isso é o que eu vejo todas as vezes que eu tive o privilégio de estar na cidade. As pessoas vibram com a tirolesa, eles torcem com a tirolesa, que legal. É isso mesmo, né? É impressionante, Vinícius. É algo que talvez me orgulha, é o que mais me orgulha hoje. E eu acho que a palavra transformação, ela é a palavra, eu nunca tinha para pensar essa palavra, até me emociono porque, de fato, transformou tudo. Que bom. Cara, transformou a cidade, transformou o Rio Grande do Sul. A gente está hoje em São Paulo aqui, participando de uma feira internacional, levando Feliz para o mundo. Transformou as pessoas, transforma
as pessoas que trabalham, que estão lá servindo Sim. o Happy Valley, transformam a minha vida. Minha vida é outra. Eu digo assim, a vida não só minha, mas da cidade, dos condutores, ela é antes da tirolesa e depois da tirolesa. A tirolesa é o principal atração, né? O principal atrativo. Mas existem outras coisas conectadas que o Happy Valley leva. Mas a palavra transformador, né? Transformar, nunca parei para analisar de fato a palavra. Tu falando, eu construindo de fato é isso. A gente transforma todo mundo que passa por lá, sai de lá melhor do que veio. E é o que a gente quer que aconteça com as pessoas. E quando tu fala que a cidade abraçou, eu estive em programas de rádio na cidade, eu estive participando de reuniões sobre o desenvolvimento do turismo, e as pessoas, os felizenses, eles dizem a nossa tirolesa. Uau. Eles não falam o Happy Valley, a tirolesa. Não, na nossa cidade. Pertencimento é mesmo. pertencimento, Legal. a nossa tirolesa. Que bacana. E ali mostra, sem as pessoas notarem, e com a intenção de falar, é minha, não, é nossa, é por pertencimento, entender que ela faz parte, porque a comunidade teve que abraçar a tirolesa. Imagina tu sendo morador e tendo um cabo passando por cima Alguns, né? Alguns, né? E a gente criou um projeto bacana também, a gente tem um projeto vizinho da tirolesa. Todas as pessoas que são vizinhos da tirolesa, ou seja, onde o cabo passa por cima, eles recebem vouchers para utilizar a tirolesa todo ano. Ah, que legal. Para os seus familiares, poder curtir, porque não é só do Happy Valley, mas é da comunidade. Então a gente tenta retribuir esse carinho e esse entendimento de que aquilo ali é um equipamento importante para o desenvolvimento do turismo, de uma cidade que não era turística, que não era um destino turístico. Hoje, Feliz pode dizer que sim, é um destino turístico, né? A gente tem pessoas procurando a cidade de Feliz por conta da tirolesa. Eu tenho um caso de uma família que veio do Paraná, divisa com São Paulo, lá em cima, assim, ó. Eles, com São Paulo, E, É isso mesmo. E aí, eles disseram, a gente fez 12 horas de viagem. Eu disse, mas vieram para Gramado. Não. A gente adora tirolesa, a gente só veio para fazer a tua tirolesa. Que bacana. E a gente tem um vídeo, a gente publicou esse vídeo e eles trouxeram o sentimento deles, que eles nunca passaram por um equipamento igual ao nosso. Tu sabe disso. A gente, desde a nossa concepção desse projeto, a gente falou, a gente tem que fazer algo único, algo diferente e que chegando no local a pessoa tem que se impressionar já com a grandiosidade. A gente não pode ter a maior tirolesa urbana do mundo e o equipamento ele ser um equipamento miúdo. Não, ele tem uma robustez, ele passa a segurança no olhar. Nessa troca. E ela falou exatamente isso. Eu nunca na minha vida passei num local como este. E eu tive empresários que viajaram já o mundo, já conheceram diversos países. Chegaram no Henrique, o que tu construiu aqui na tua região, na tua cidade, eu não vi em nenhum local do mundo algo parecido com o teu. Existem equipamentos como o teu, mas do padrão e do nível não tem. Então, obviamente, quem já conhece sabe do que a gente está falando. Sim. Né? Sabe do que a gente está falando. Isso orgulha muito, porque lá atrás, quando a gente conheceu a empresa, definiu a empresa, é o resultado hoje. Então, na verdade, a gente construiu todo esse caminho para chegar onde é que a gente está hoje. Nessa sua fala aí de caminho, de trajetória, hoje a gente sofre muito. E quando a gente fala de sofrer, talvez não seja um sofrimento que ele é tão percebido pela MSV. Mas o mercado é um sofrimento mercadológico, né? De muitas, vou colocar assim, empresas, entre aspas, porque a atividade parece ser simples, né? Quando a pessoa, eu sempre brinco, né? Quando você vai dar um treinamento, fala assim, quem já construiu aqui uma tirolesa? As pessoas, ninguém construiu uma tirolesa, não é tão comum, né? Mas é simples você construir uma tirolesa, que você precisa de um ponto mais alto, mais baixo, você estica ali um cabo de aço, né? Precisa ter uma base de apoio, o cara vai falar, coloca aqui um poste, né? Um mourão, ou uma estrutura metálica, você esticou, tem uma declividade e acabou, tá pronta a tirolesa. Então, assim, em menos de 1 minuto você constrói uma tirolesa. Então, o conceito para você construir um equipamento é meio simples. Então, a gente tem hoje, o mercado, ele tem uma penetração de pessoas de outras áreas que são, às vezes,
nem estão ligadas à construção, à engenharia, e as pessoas estão aí construindo. Então, você tem um cara que era militar, ex-militar, tem um outro que era, sei lá, professor de educação física, e nada contra, até porque eu tenho também, uma das minhas formações é educador físico, né? Você tem, sei lá, a pessoa que tem uma operação, tem um parque de aventuras como você, e aí você começa a construir tirolesas. Até então não tem nada de errado, contanto que esses profissionais, essas empresas, montem um novo negócio de engenharia, né? Por exemplo, eu sou educador físico por formação, né? Mas na nossa equipe nós temos 6 engenheiros na nossa equipe, né? Você acabou de passar ali no nosso escritório, são 4 engenheiros que ficam ali no escritório, tem mais 2 que prestam serviço para a gente, que são responsáveis também, técnicos, e ficam no home office, né? Enfim, então você tem uma responsabilidade. Quando você começou a procurar assim no mercado, o que você encontrou aí? Conta pra gente como é que foi a sua experiência antes de chegar na MSV. Foi uma aventura, né? Foi uma aventura. E eu encontrei aventureiros. Tá. E acho que a palavra que eu talvez resumiria isso, tem muito aventureiro nesse mercado, porque obviamente entendem que é isso. E nós, empresários, que não conhecia um mundo do turismo de aventura, talvez a gente pode ser surpreendido com um bom papo de alguém que diz, isso é barbada, é construção, e que aconteceu isso. A gente recebeu visitas técnicas de outras empresas, não, aqui é tranquilo, vai sair de ponto, vai chegar no outro ponto, vai custar tanto, consegue as aprovações e já pode começar a obra, assim, jogo rápido. Aí tu fica pensando, não pode. E aí tu começa a conversar com outro, e aí chegou na tua pessoa que veio com todo um assunto de... Volto a dizer, tu conversou comigo sem se preocupar em querer vender algo para mim, tu veio me trazer conteúdo, veio me trazer informações, acidentes que aconteceram em outros lugares, situações que tem que se preocupar. E isso começou a pensar, peraí, ele está me trazendo coisas que eu não tinha parado para pensar. Vou pesquisar mais sobre o assunto. Aí eu comecei a entender de fato que não é simples. E eu acho que o maior problema, infelizmente, é de fiscalização, né? O poder público, ele tem o papel de fiscalizar, só que ele não tem braço para fiscalizar. E talvez aí vem também da iniciativa privada se preocupar com esse fato. Se não é porque eu não vou ter a fiscalização do responsável, que seria o órgão público, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu acho que é muito parecido com a questão de investimentos. Eu trabalho na área de investimentos e a gente vê muitas pessoas recebendo um golpe de pessoas que trazem o milagre. Resultados imediatos. 10%, 15% ao mês, olha aqui, tu vai botar o dinheiro. E começa a ver o númerozinho crescer, vou lá. E aí vem a ganância do brasileiro. Sim. E é o perfil do brasileiro de conseguir as coisas fáceis, e não é fácil, nada é fácil. E aí quando a gente entende a capacidade, acho que não existe empresa no Brasil hoje que teria a capacidade de construir a nossa tirolesa se não fosse a MSV. Porque tem essa capilaridade de pessoas, né? Tem o Vinícius, tem o Marcos, tem o pessoal da engenharia. Então, é uma empresa sólida, que tem quantos anos? 19 anos. Mais de 250 parques em 21 estados atendidos. Entendeu? Então, é diferente. Tem concorrência? Tem, mas a concorrência não se mede. Existe a outra galera que puxa cabo e faz as coisas, né? A gente sabe de empresários que, inclusive, simplesmente contratam um projeto do engenheiro e o próprio empresário executa uma tirolesa ou algo do tipo. Funciona. Mas você que é turista, eu sou o caso. Assim, funciona até a página 2. Se acontecer alguma coisa... Eu sou um turista hoje totalmente diferente. Eu não vou em qualquer equipamento. Eu quero saber quem construiu, como fez. Eu, não olhando para o equipamento, eu já sei se é um equipamento... Ele talvez nunca possa ter acontecido nada, mas o risco ele é grande de acontecer. Sim. E eu não quero ser aquela pessoa que vai estar lá. Então você que hoje utiliza equipamentos turísticos, observa quem fez, quem construiu, a história desse local. O Happy Valley, todas as pessoas que utilizam o Happy Valley, utilizam especificamente a tirolesa urbana, no seu transfer, que vai até a plataforma de saída, são 15 minutos. Tá lá o Vinícius conversando com o pessoal. Estão conhecendo a MSV, estão conhecendo o treinamento que a nossa equipe teve, estão conhecendo o Evandro Schitz, que implantou o nosso SGS. Então conhecem que não é algo que foi feito do dia para a noite, tem uma construção por trás, tem a parte de projeto, tem a parte de execução, tem as ARTs emitidas. É o exemplo, a gente teve uma catástrofe no Rio Grande do Sul
E eu, não, vamos abrir amanhã, não. Tem que vir fazer uma vistoria, conhecer, ver se não entendeu, não, se não abalou. Porque a gente está tratando de vidas. Exatamente. E, infelizmente, as pessoas acho que não observam que a gente tem uma vida descendo aquela tirolesa, né? É uma vida, é uma pessoa que está ali se divertindo e que não tem nem noção de que pode acontecer. Ela possui um risco ali. E eu costumo dizer para as pessoas que hoje vêm fazer a tirolesa e que estão lá com medo, o risco na nossa tirolesa é 100% controlado. Porque está usando o melhor equipamento possível, né? Com Inmetro, com todo um cuidado, confortável, e está usando um equipamento que possui uma manutenção em dia, todo um cuidado, né? Vistorias diárias para evitar qualquer coisa. Mas, infelizmente, esse mercado. E a gente encontrou a MSV. A MSV que tem tudo isso que a gente precisava. Porque eu, cidade pequena, 14 mil habitantes, família muito tradicional na cidade, que nunca tem uma vírgula para dizer, ó, apontar, foi esses caras aí fizeram. Não. Eu quero dormir tranquilo. Meu travesseiro tem que estar... A minha noite tem que ser uma noite tranquila. Paz de espírito, né? Exatamente, paz de espírito. E a MSV trouxe isso para mim, né? Trouxe para mim. Tem um valor agregado absurdo, né? Como tu falou, a gente tem uma relação comercial, mas é uma amizade. Sim. Se eu pegar o telefone hoje, ligar pro Marquinhos, ligar pro Vinícius, a gente vai conversar ali por 1 hora, 2 horas, e talvez em algum momento a gente fala sobre negócios, mas a gente está ali tratando talvez de coisas familiares, de outros assuntos para se ajudar, porque esse mercado, esse ecossistema, ele tem que ser mais unido. Porque quanto mais tirolesas tiverem, né? E eu vou dizer, Vinícius, ontem de noite, abrindo minhas mensagens, tinha uma mensagem antiga de 2024, de uma pessoa pedindo uma dica para construção de tirolesa. Eu não vi a mensagem. E eu disse, mil desculpas, não sei se tu já construiu tua tirolesa, mas aqui tem uma empresa séria que vai te conduzir. E há 2 meses atrás eu recebi uma ligação de um rapaz, ele é diretor de turismo na cidade do Paraná, que eu acho que vocês fecharam um contrato lá com eles. E ele disse, Henrique, pela tua indicação, conheci a MSV, tu me deu segurança, obrigado por todo... Porque a gente está aqui para se ajudar. Sim. E quanto mais tirolesas, mais equipamentos do mesmo padrão, da mesma segurança tiver Brasil afora, o mundo afora, Melhor. Mais pessoas que procuram por essa aventura de tirolesas vão estar curtindo a gente. Não, perfeito, perfeito. Esse recorte, eu penso idêntico a você, idêntico. Parece que até que a gente já se conhece há um tempo. Ou que combinou alguma coisa aqui. Não, combinar a gente combinou. Não, porque depois eu ia falar assim, que você saiu de uma área, eu falei, não, vem caminhar aqui com a gente que eu vou te conectar com umas pessoas bacanas, mas daqui a pouco a gente vai nessa daí. Mas esse recorte, né, eu penso exatamente igual. Nós falamos no episódio 13 sobre isso. A questão é, por exemplo, nós recentemente tivemos a nossa certificação, tivemos auditoria de recertificação, a gente até aumentou o nosso escopo, né, junto à BNT, para todas as atividades comercializadas pela MSV serem auditadas, né? A gente não tem problema nenhum quanto a isso, porque o padrão de qualidade é em todas as atividades que nós comercializamos. E aí eu disse assim, bom, se nós tivéssemos mais empresas certificadas, seria melhor, porque esse sarrafo vai subindo para todo mundo. Então, quanto mais tirolesas de alto nível nós tivermos em todo o Brasil, menos acidentes nós teremos, mais pessoas curtindo a vida ao ar livre, em segurança e voltando para sua casa melhor do que saíram, né? Com mais felicidade, com aquele momento de alegria, né? Para resgatar em algum momento da sua vida. Então, eu penso igual a você, né? Infelizmente, isso não acontece. Ontem, lá na feira, eu recebi aqui mais um acidente de tirolesa que aconteceu no norte do Brasil. A pessoa não se acidentou, né? Foi feio, foi grave. Graças a Deus não veio a óbito. Mas, assim, existem vários casos que vêm a óbito. As pessoas morrem fazendo uma atividade que, desculpa, gente, para mim é muito simples. Eu digo que é inadmissível, né? Uma morte com tirolesa, porque você tem a forma de você controlar os riscos é muito mais simples do que, por exemplo, um rafting, um canyonismo, que você tem elementos naturais que são difíceis de você gerenciar. O né? próprio um simples passeio de pedalinho talvez tenha mais risco do que uma tirolesa.
Porque o risco da tirolesa é 100% controlado, tem tudo duplicado, seguindo Sim, as normas. Exatamente. A gente vê muita tirolesa aí, mais de 300 metros com um cabo só, infelizmente. E aí você que quer fazer tirolesa, não ande de tirolesa acima de 300 metros que não tenha 2 cabos. Que é requisito, Requisito, é norma. É norma. Né? Mas a gente vê muito. E eu vejo muitos clientes parados na plataforma com medo de como é que é a chegada? Vai ser muito forte. Calma, fica tranquilo que a chegada é o mais tranquilo que tem. Porque a gente não quer. A nossa tirolesa, Vinícius, já tiveram pessoas de 3 aninhos e 87 Olha aí. fazendo a tirolesa. E nesse período todo, cadeirantes, inclusive. Sim. Então, tu imagina que uma tirolesa de 3 anos, que uma criança de 3 anos está fazendo, é porque ela não é agressiva, ela é democrática, é uma tirolesa para todos. E não tem isso. Por quê? Porque foi pensado, tem todo um cuidado por trás, lá atrás um planejamento para isso, para que essa experiência não leve isso ao cliente. Mas, infelizmente, também, aí vem a questão preço. Preço muito barato, desconfiar. Né? E olhar o equipamento. Estou olhando para o equipamento, tem alguma ferrugem, algo nesse sentido também é muito importante. A gente tem que, acho que talvez, treinar o nosso cliente, o participante, a conseguir verificar. Né? O próprio CREA do Rio Grande do Sul teve nos visitando durante a obra para conhecer a estrutura, para conhecer as licenças, para saber o que a gente estava levando ali. Isso foi muito importante para a gente e eu fiquei feliz quando o pessoal do CREA veio nos visitar. Opa, são bem-vindos, né? Não tem nada para esconder. Né? Tomara que estejam fazendo isso em todos os locais. Exatamente. E aí, lembrando agora da obra, né? Que eu falei que a gente ia falar da obra. Então, a gente passou aí... Foram 4 meses de passagem de cabo de aço, passagem, tensionamento, enfim, preparação. Que a gente passa por cima de 2 bairros na Feliz, né? Nós passamos por cima de 6 pontos de rede elétrica. Então, tem toda uma proteção que foi feita em cima das redes. E aí nós passamos por cima de uma rodovia estadual, uma RS, qual que é lá? 452. 452. Então nós tivemos aí essa anuência aí do Dyer. Do Dyer. RGE, né, que é da concessionária da rede elétrica, né, fora do município, enfim, todas as demais licenças. Então foi uma obra de engenharia aí extremamente robusta, né? Foi desafiador, né? Hoje é fácil sentar aqui e contar para todos vocês, né? É verdade. Mas quando depois da conversa que eu tive com o Vinícius, então ele veio visitar a Cidade Feliz e o que me chamou a atenção foi o seguinte: em nenhum momento a MSV chegou para mim e disse dá para fazer a tirolesa. A MSV disse vamos fazer a topografia. Após topografia, a gente vai conseguir entender se é possível ou não fazer. Diante de outras empresas que eu já recebi orçamentos sem ter a topografia, complexo, né? Sim. Lá não precisava topografia e me conseguiram dizer que tecnicamente estava ok. Já tinha até preço já. Tinha até preço e viabilidade técnica. Tá. Na MSV, eu tinha uma noção de preço, mas eu não tinha viabilidade técnica. Após a topografia. Foi o nosso primeiro investimento, foi uma topografia. Então, depois disso, eu recebi o não do Veltplatz, proprietário Celso, disse, não, imagina. Porque lá era um ponto era uma rampa de voo livre. Tá. Então, eu disse, como é que vou tirar o voo livre daqui e botar uma tirolesa? Ou um ou outro. Não tem como. Recebi o não dele. Recebi o não da RGE. Não podia passar por cima da rodovia, dos cabos. Recebi o não do Dyer. E da prefeitura eu recebi, tu é um maluco. Possível. O que foi mais tranquilo foi a prefeitura que te chamou de maluco. Tu é um maluco, mas vamos ver se dá. Tá. E aí eu fui em busca do sim. Celso, sim. Entendeu o projeto, busquei o sim. RGE, minha pergunta foi, eu posso passar por baixo? Pode, por baixo tu pode. Tá, mas por que eu posso passar um cabo por baixo ou uma pessoa caminhar por baixo da rede elétrica se eu não posso passar um cabo por cima? Mas você vai passar quantos metros? Tem lugar que eu passo a 100 metros de altura. Então se tu respeitar os 6 metros do arco voltaico... a gente teve que medir o arco voltaico, enfim. Fechou. Dyer, se eu tenho área de domínio pro lado, porque eu tenho área de domínio para cima, tenho, quanto? 7 metros. Vou passar 20, ok? Ok. E por último, a gente conseguiu, inclusive, a licença do Departamento de Espaço Aéreo, que o cabo hoje está lá registrado nas cartas de voos. Então, e a prefeitura depois também entendeu a ideia do projeto,
viu que o cabo ia passar acima das residências, acima de 30 metros, ou seja, todos os terrenos de residência embaixo, inclusive se quiserem construir um prédio, podem construir um prédio, o cabo não vai estar prejudicando. Respeita o plano diretor da cidade, exatamente. Né? A parte de zoneamento. Então, por conta disso, a gente teve que sim construir uma torre de 22 metros de altura na chegada para poder receber esse cabo. Mas os não, e depois vieram os sims e a gente conseguiu fazer essa obra, que foi uma engenharia assim, desafiadora no passar o cabo. Acho que o maior desafio ali foi passar cabo, né? Sim. E as pessoas perguntam, como a gente passou o cabo? Né? Então a gente passa simplesmente o cabo com um drone. Você vai contar a receita do bolo? Vou contar a receita do bolo. Tô brincando, pode contar. Mas é simples, né? Tô brincando. Mas é a maior curiosidade que as pessoas... Como é que passa um cabo? Eu tô 19 anos respondendo essa pergunta, pô. É com drone. Simplesmente um drone, um cabo guia e depois vem um cabo passando por cima da rede elétrica. Mas nesse caso a gente usou um senhor drone, né? Pô, senhor drone. Porque a gente poupou tempo. Mas poderia ser um drone. Sim. A gente usa normalmente, a gente tem um fan. A gente tem 3 drones, né, na MSV, mas a gente tem um só para passar o cabo, que é aquele mais pesadão, Phantom, mais antigo, né? Mas nesse caso a gente alugou aquele de pulverização, né? Pulverização, exatamente. Ele tem um tanque de 40 quilos, eu acho que ele aguenta. 40, 50 quilos, né? Então assim, pô, senhor drone, né? Ele conseguiu levar uma corda, um barbante já foi mais grosso, uma espessura maior, né? Mas você não vai com uma cordinha de nylon mesmo, passando. Então, o processo, esse é o problema, que essas empresas, é simples, de fato é simples. Mas tem todo um cuidado. Teve todo um planejamento, né? É complexo. E é fácil, mas complexo. E aí eu lembro de um vídeo seu com a plaquinha. Você lembra desse vídeo? Aprovado. Do projeto. Do Alvará, né? É o projeto Alvará. Você estava contando aqui os bastidores e eu fiquei lembrando da plaquinha aprovado. Pô, esse vídeo foi muito massa. Foi massa e foi massa também o entendimento do município, né? O município comprou a ideia de que aquele equipamento ele vai fazer a diferença para a cidade feliz. Então vamos lá. Em 2021 eu tive a ideia. Em 2022 eu encontrei a MSV. Sim. Em 2023, literalmente um ano depois, a gente conseguiu fazer o projeto e aprovar na prefeitura o projeto. Assim, é recorde, tá? Eu vou dizer assim, que em outros municípios fica rolando. E lá, porque o setor de engenharia do município de Feliz, o prefeito, todo mundo entendeu a importância disso. E não é que foi feito uma... Não, passou todo o rito. Mas passou... Sabe quando as pessoas querem que a coisa aconteça? Acontece. Entenderam que aquilo ali ia contribuir para o desenvolvimento da cidade. Exatamente. Passou pelos conselhos de incentivos, conselhos de turismo. Então, tudo isso aconteceu. Eu me lembro de algumas reuniões que tiveram também para apresentar para a comunidade, né? Uma delas até participei, né? Para explicar o que é a tirolesa, porque é uma coisa nova, né? A gente está trazendo uma novidade, mas não uma novidade qualquer, né? Está trazendo um equipamento de escala global, né? Teve de consciência, né? A gente fez um seminário de conscientização também, logo um pouquinho antes da inauguração, a gente fez um seminário de conscientização para as pessoas entenderem que aquilo não era um simples equipamento, porque muitas pessoas têm essas experiências ruins em tirolesas. E a gente mostrou que lá não, é uma tirolesa diferente. Que tem um treinamento, um cuidado, é seguro. Então a gente conseguiu construir isso junto com a comunidade. E após um ano de desenrolar tudo isso, a gente começou a obra em janeiro de 2023. Em abril de 24 a gente teve a inauguração do nosso complexo. 14 meses depois. 14 meses depois. Um tempo muito bom, um tempo recorde. Inclusive, depois de tudo isso, né, dessas licenças, né, aprovações, obra e tudo mais, a gente tem aí, então, a inauguração. E aí tem um ator legal que chega e se interessa em fazer esse furo, né? Que aí o Fantástico vem, né, através de alguns contatos e tudo mais, o Fantástico vem e quer lançar esse equipamento, né, de escala global, se não o principal, seguramente ali está na primeira prateleira, né, junto com o Jornal Nacional, enfim, lançar, e a gente teve ali uma inserção que num primeiro momento eu acredito que seria de uns 3 minutos, né? E aí depois, quando a... Isabel Ferrari, um abraço, né? Que ela é âncora lá da RBS, lá no Rio Grande do Sul. Ela chega lá, ela fala, como assim? Tem acessibilidade? Né? E aí, só um recorte aqui, a gente está falando só da tirolesa, mas é um complexo. Daqui a pouco a gente vai falar das outras atividades, mas as tirolesas, né? Porque tem
a tirolesa urbana, que tem 2,5 km, e nós temos as tirolesas que vão para o lago, que tem 300 metros, e todas elas são acessíveis. Então, quando ela chega lá, ela fala, não, calma aí, a gente tem que fazer aqui, então, uma chamada, que é algo diferente, tem que trazer um cadeirante. Ela que tem um filho que tem autismo, Isso, né? autismo. Então, ela é uma pessoa que defende a causa, que entende, né? Então, ela prontamente falou, não, calma aí, a gente vai ter que gravar mais um pouco, né? Então, a gente ganhou aí mais de 5 minutos no Fantástico. Então, foi muito legal, inclusive ontem. Ontem, né? Isso aí. Fez um ano que foi pro... porque a gente está próximo de um ano de Happy Valley, né? É. Então, foi uma semana antes da inauguração, a gente teve a grata surpresa, né, de conseguir esse furo de reportagem dentro do Fantástico. Não podia falar para ninguém, Não podia né? falar para ninguém. Mas foi muito bacana, deu uma repercussão absurda pro Happy Valley, Legal. né? E para a cidade, né? Por mais que eles não não falavam sobre o Happy Valley, falavam sobre o atrativo, né? Sobre a cidade de Feliz, né? Uma tirolesa na cidade de Feliz, né? E isso fez, assim, foi divisor de águas também pra gente lá. Que legal. E nessa época você já estava entendendo mais o que era turismo de natureza, né? Porque agora a gente vai e volta, né? Mas eu me lembro que naquela nossa ligação, que durou mais de 1 hora, você como corretor de seguros, uma pessoa que entendia muito de números, de finanças, mas de turismo de natureza. Eu era só turista. Como diz um amigo meu, não sabia nem por onde que a galinha faz xixi, né? Então você falou, Henrique, vamos caminhar junto. E aí foi legal que você foi pro Beta Summit, eu carreguei você... aqui em São Paulo. A Beta Foi primeiro. Foi a Beta Summit em São Paulo, depois você foi para Grão-Mogol. Não, Timbó, né? Não, Grão-Mogol. Grão-Mogol e Foz do Iguaçu agora. Iguaçu, né? E também nós fomos pro Sindepate, né? 2022. E teve Festures também, Festures né? também. Então, assim, foi muito legal e aí parabéns pela pessoa que você é, né? E muito humilde, né? De aceitar, né? De querer aprender, porque eu falei assim, então você vai precisar caminhar aqui, tem uma comunidade, né? Tem uma galera que vive da vida ao ar livre. E hoje, agora a gente está aqui na WTM, aqui em São Paulo, e eu vejo que você fala assim, olha, já está voando mesmo, já está... tudo recente, né, Vinícius? Sim. Imagina, eu vim de um outro mundo, né? Por mais que esse mundo da aventura, da natureza, ele faz parte da minha vida, porque a gente está numa cidade pequena, conectada à natureza, né? Não é essa selva de pedras. Lá a gente tem literalmente uma selva, é a natureza sempre conectada junto da gente. Só que lá na minha infância, e aí vem por que do Happy Valley, por que tudo isso acontece na vida da gente? Pô, na minha infância eu fui escoteiro, e eu adorava esse tipo de atividade. Tirolesas era uma das minhas principais atividades que eu mais gostava de fazer e construir. Só que naquela época a gente construía esticando uma corda, uma roldana, segurava sem nada. Imagina. Os pais, pô, meu filho tá indo pro escoteiro, nunca tá seguro, tá tudo bem. Nunca aconteceu nada. Aí hoje você olha e fala assim, os anjos trabalhavam intensamente ali, total. né? Isso aí. E eu gostaria até de aproveitar esse espaço para contar um pouco da história do Happy Valley, como surgiu o Happy Valley. Porque até então, talvez 1 ano depois do projeto, não tinha nome. Nossa empresa não tinha nome. Por que Happy Valley, né? O Happy Valley ele nasceu lá atrás, do Henrique Escoteiro. Porque quando o Henrique era escoteiro, o Henrique tinha a ideia de construir uma tirolesa, um equipamento dentro do parque, coisa pequena, para atrair turista e movimentar o nosso parque municipal, que é lindo. Maravilhoso. E aí, caminhando pelo lago do parque, eu, a Andresa, a gente chama carinhosamente de Dessa, com o Valentim no ventre, né? Com seus 3 meses, alguma coisa nesse sentido. Eu olhei lá pro Velto e disse, pô, será que não dá pra fazer alguma coisa lá de cima até aqui embaixo? Aquilo lá ficou me atrapalhando, me incomodando. E eu sempre contei uma ideia, eu anoto a ideia, eu tirolesa e deixei anotado. Só que eu nunca fui atrás. Aí um dia eu peguei, tracei um ponto ao outro e comecei a procurar vocês. E aí encontrei a MSV. E contando essa história para um pessoal lá da cidade que fez o brand da nossa marca, e entendeu o nosso nome, de onde é que vai surgir Happy Valley, surgiu ali. Happy Feliz, que leva o nosso nome de uma forma internacional, e Valley de Valentim. Porque o Valentim estava no ventre da minha esposa. O Valentim é uma homenagem ao meu avô, Valentim Halber,
que era proprietário de boa parte do Parque Municipal, onde a tirolesa passa e chega. E Valley também remete ao vale, que a gente está mergulhando. E também remete à palavra valley, em inglês, que é vale. Então, ali surgiu o Happy Valley. E turismo de natureza, por conta do Vinícius. Porque o Vinícius disse, turismo de natureza é a nossa mãe. Dentro dela tem o ecoturismo, porque quando eu comecei a conhecer a história de turismo e de aventura, o Vinícius me apresentou a vida ao ar livre e o turismo de natureza. E por isso vai ser Happy Valley, turismo de natureza, porque aqui dentro a gente tem a mãe conectada ao ecoturismo e ao turismo de aventura. Porque o Happy Valley hoje está conectado. E se for ver a nossa torre, a gente não teve supressão. Sim. Uma obra desse tamanho, não ter supressão de uma árvore. A gente teve que fazer podas. Cuidado que nós tivemos, né? Podas em algumas árvores, né? E a construção ela aconteceu, ela está conectada junto à natureza. E a pessoa sai, passa por cima de uma floresta, passa por cima de residências, rodovia, água e chega dentro do parque municipal. Então ela está conectada e ali surgiu o Happy Valley. E o Happy Valley ela quer levar isso para as famílias. Então assim, poxa, é algo que para mim mudou de fato a minha vida. E eu hoje respiro e vivo o turismo. Né? Que eu não imaginava, que lá atrás, né? Eu sempre fui um turista, adorei viajar. Uma coisa você não pode falar. Pô, Vini, você não me avisou disso, porque lá atrás eu falei, você quer entrar nesse universo? Porque você continuou com a corretora, né? Você tem a corretora. A corretora está há muitos anos na cidade. Então, o Henrique, como corretor, eu falei assim, olha, você quer entrar nesse universo de turismo de natureza? Então, vamos caminhar. Aquela coisa, vem comigo que no caminho eu te explico. E é muito natural, as pessoas que vivem da vida ao ar livre, eles são apaixonados pelo que fazem. É diferente de outras áreas que as pessoas talvez amam empreender, mas talvez não amam tanto o negócio, o cenário que ele está ali né, incluído, inserido. Turismo de natureza, não. A pessoa já teve uma experiência na natureza e aí tem tudo a ver isso, né? Porque você está falando, poxa, fiz escotismo, né? Quando criança, fui escoteiro, tal, a gente fazia aqui, tá? Então, assim, e a cidade é propícia para práticas de natureza, a cidade está em volta da natureza, enfim, é uma cidade muito bonita, né? E aí você começa a entender que dessa paixão você pode empreender. Isso é muito comum no turismo de natureza, né? Você não vê um negócio, né? Não é como um negócio, poxa, aqui eu vou ganhar dinheiro fazendo tal atividade. Não, normalmente a pessoa já tem uma propensão. E aí quando a gente chega lá e constrói, quando eu falo nós não tivemos nenhuma supressão, foi nós, a MSV, junto com um empreendedor, o Henrique, que teve esse cuidado também. Então, essa sinergia de falar assim, bom, aqui a gente não vai desmatar nada, muito pelo contrário, vamos plantar árvores, né? Vamos colocar aqui esse complexo de aventura com ser um bosque para que a gente pegue essa imagem, esse recorte de 2022 e aí 2032 a gente faça um comparativo, falar, olha o tanto de árvores que tinha, olha agora, isso aqui tá recheado de árvores, né? Então, essa é a ideia. E aí a gente tem um complexo ali, né, de atividades. É um complexo. Né? Complexo. Daí tem o quê? O que mais tem lá no Happy Valley? A gente tem uma outra tirolesa menor, de 300 metros, que passa por cima do lago. A gente chama de tirolesa lago. Tá. A gente tem um circuito de arvorismo com 20 estações. Então, é um arvorismo, de certo modo, grande, né? São 200 metros lineares. Bem interessante o circuito. Passa na margem do um rio, riacho, né? lá. Riacho. E a gente tem um balanço contemplativo também nessa torre. A gente é uma torre de 5 andares, né, Vinícius? Então, no primeiro andar a gente tem o arvorismo e o balanço. O segundo andar ele não tem hoje nenhuma atividade, mas a ideia é formar alguma atividade ali. Mas é utilizado hoje para algum coffee de alguma empresa, algum evento. O terceiro andar é a chegada... O quarto andar, desculpa, é a chegada da tirolesa urbana. Então, é o maior andar que a gente tem para chegada. E o último andar, ele tem essa tirolesa do lago e tem um rapel negativo, que acontece aí também, um rapel de 20 metros de altura. Bem legal o rapel que a gente faz. Atrás, conectado à torre, a gente tem uma parede escalada de 19 metros de altura. Então, a gente conseguiu utilizar o complexo, como teria que construir a torre, a gente conseguiu unir outras atividades ali. E a gente também tem um lago, uma concessão de um lago, que é uma outra concessão, que a gente tem ali atividade de bike, aquática e pedalinhos.
né? Então o complexo ele está dentro de um parque municipal que não existe cobrança de entrada, então acesso é gratuito e você paga simplesmente pelas atividades que for fazer dentro do Happy Valley. A gente tem um transfer também que todas as pessoas que vêm até o Happy Valley, eles saem do Happy Valley e vão até a nossa plataforma de saída. Não é um transfer qualquer. Não é um transfer qualquer, né? São veículos customizados pela gente mesmo. Levou um ano a customização desses veículos. Eles são equipados com frigobar, ar-condicionado, TV e toda uma temática do Exército, né? A gente trouxe uma temática militar para ele, para a pessoa já estar ali num clima, um storytelling acontecendo, contando a história do Happy Valley, contando quem construiu, quem implantou o sistema de gestão da segurança, aí o treinamento de equipe e para chegar até a torre. Um trânsito que leva 15 minutos. Né? Eu não sei, talvez eu sou leigo nisso, mas eu acho difícil uma tirolesa de 2,5 quilômetros ela tem um transfer tão rápido. Né? São 4 quilômetros, 100% asfaltado, e aí vem o trabalho do poder público, que nesse meio tempo conseguiu asfaltar o acesso. Não o acesso para a plataforma, mas é o acesso para interligar outro município, que é o Alto Feliz. Então, essas são as consequências. Ou seja, trouxe a tirolesa ainda trouxe esse benefício para quem está lá no Alto Feliz. Exatamente. Indiretamente ou diretamente foi afetado positivamente pela chegada da tirolesa. E aí que eu ia te falar do que tu começou a conversar sobre o impacto, do quão é bom estar conectado com o turismo, porque a consequência lá na frente são esses detalhes. Porque dizer, tá feliz, eu estou muito feliz onde é que eu estou, porque as pessoas vêm para o meu complexo e estão felizes, agradecem por a gente ter construído o Happy Valley na cidade. E eu costumo dizer assim, que eu tô nesse mundo, o Henrique está nesse mundo para fazer a diferença. Eu poderia ser uma pessoa como muitos, mas eu sou diferente dos iguais. Eu sou diferente. Eu quero ser diferente. Porque o meu avô foi diferente. O meu pai é diferenciado. E eu quero seguir isso e deixar um legado para a cidade. Então, o legado, acho que é tudo que a gente faz na vida, é deixar o legado. Eu tenho certeza, por conta desse empreendimento, eu vou ser lembrado. Não somente por ter construído a tirolesa, mas talvez por ter desenvolvido uma nova economia na nossa cidade. A economia de Feliz hoje é comércio, indústria e agricultura. E a gente está começando uma nova economia que é o turismo. Engatinhando ainda? Sim, porque a gente tem um ano, a gente é recente. E as pessoas, para comprarem a ideia, infelizmente a gente vê muita empresa que diz que vai vir para o município, que vai construir, e leva tempo para isso acontecer. E o Happy Valley, em tempo recorde, desde a ideia, lá em 2022, em 24, 2 anos depois, já está com o complexo pronto e operando. Nossa. E vamos lá, Vinícius, vamos relembrar 2023. Sim. A gente imaginava uma obra de 8 meses. A gente teve mais de 100 dias de chuva que nós não pudemos operar em 2023. Nesses 100 dias de chuvas, 2 enchentes em 2023. Uma dessas enchentes deu 40 centímetros de água dentro do complexo, que estava em obras, em novembro de 23. Então a gente teve 40 centímetros de altura durante a obra. E aí a gente conseguiu organizar tudo, limpar e continuar a obra, e abriu 1 ano atrás, conseguindo inaugurar o nosso complexo, que está fazendo isso que tu falou. Está transformando a vida das pessoas. Que as pessoas estão chegando lá e isso não tem preço. Não tem preço tu chegar lá. E o Happy Valley se transformou por conta disso. Né? Hoje o nosso complexo está diferente de 1 ano atrás. A gente teve que se adaptar. Por quê? Porque novamente, né, 9 dias depois de inaugurar. Então, o Happy Valley inaugurou no dia 20. Dia 20 e 21, esgotados vendas, não conseguimos atender todo mundo. No outro final de semana, dia 28, um sábado, lotado. Cheguei no final do dia, sábado, começou um temporal. A gente começou a olhar, paramos a operação, foi no final do dia. Choveu a noite toda. No outro domingo, acordamos, dia lindo, dia 29, um dia lindo. E dia 29 de abril, final do dia, novamente começou a chuva. E essa chuva não parou mais. Impressionante, eu nunca vi isso na minha vida. Uma chuva cai tanta água por tanto tempo, ininterruptamente. Uma coisa absurda. E no dia 1º de maio, a água levantou muito rápido, muito rápido. Subiu, tivemos uma enchente.
ela baixou. Então o nosso complexo na parte do lago, a gente recebeu ali 2 metros de água, 2,5 metros de água, submerso. A água baixou, não deu 8 horas, não parava a chuva. E no dia 2 de maio, às 8 da manhã, a água entrou no complexo, na nossa torre. Né? Então tomou a torre, 1,80 m, 2 metros de água, né? Às 8 da manhã. Só que a nossa característica, por estar próximo de Gramado, da Serra Gaúcha, Feliz está a 45 metros de altitude do nível do mar, em torno de 40 metros. Essa água ela sobe muito rápido, mas ela também desce muito rápido. Então ele ficou em torno de 10 horas, final da noite ali, final do dia, início da noite, próximo de 19, 20 horas, eu consegui acessar o complexo e ele sempre 100% destruído, né? No sentido de móveis, né? Porque o mobiliário era todo novo. Sim. Nós tinha 10 dias de mobiliário novo. E infelizmente a gente perdeu toda essa parte de infraestrutura, mas a gente conseguiu salvar tudo. E eu costumo dizer, não, eu digo, a gente teve 2 motivos que a gente está hoje operando ainda. Um deles foi graças a Deus, porque nada colidiu na nossa estrutura, nenhuma tora, nenhuma árvore colidiu em estrutura, em cabo. Né? Teve a colisão nos cabos, mas foi colisões relativamente fracas e que não danificaram. E graças à engenharia, e aí diga-se MSV. Por quê? Porque na concepção do projeto sempre teve, eu acho que dentro da engenharia tem o coeficiente de cagaço, né? O coeficiente de cagaço foi alto, foi alto. Você viu que ajudou, né? E ajudou, porque a gente mostrou que a gente passou por uma das piores catástrofes que o Rio Grande do Sul já teve. Então, tu imagina a tua estrutura de cabos de ancoragem, tomando quase 3 metros de água, correnteza, e tá intacto, nada foi prejudicado. Depois de um mês, a gente conseguiu limpar tudo, com a ajuda da comunidade, a ajuda dos nossos condutores, que nos ajudaram muito, nossa equipe. A gente conseguiu, depois de um mês, voltar e conseguir ter forças, né? Porque a gente teve que ter uma resiliência absurda e, consequentemente, transformou o complexo depois disso, porque a gente teve que construir uma estrutura lá na base de saída para a gente poder levar equipamento para lá. Então, hoje eu tenho menos equipamento aqui embaixo e o equipamento está lá em cima. Teve um aprendizado aí grande também. Aprendizado. Né? Acho que eu gosto de dizer que a minha vida hoje ela é de aprender, desaprender, aprender de novo e não desistir. Não dá para desistir. O mais fácil é desistir. Com certeza. O mais fácil é dizer, não, esse projeto mais cômodo, né? Cômodo. Confortável não, perdão, mais cômodo, né? Se dizer, não, esse complexo, esse projeto é muito... A cidade não é turística, mas alguém vai ter que fazer. Alguém precisa transformar o turismo. E a gente está aí nesse mundo para poder fazer isso. E qualquer local que a gente conhece por aí afora, de qualquer destino, teve alguém que desbravou. Alguém que começou. Então, parabéns, Henrique, por você ter essa iniciativa. Né? Eu queria ter dito isso no começo, no momento que eu estava falando, só que o papo tá tão bom aqui, né? Mas é exatamente isso. Quando as pessoas às vezes me perguntam, mas teve algum projeto assim que vocês fizeram que tem um destaque assim, que mudou, que transformou? Sem sombra de dúvidas, o Rap Valley, ele é um projeto que transforma de uma maneira 360. Né? Porque... Não transforma só a comunidade, não. Ela transforma, falou, todas as pessoas que estão envolvidas, ou talvez nem saibam que estão envolvidas com o Rap Valley, transforma. Olha os condutores, a gente tem condutores que trabalhavam em fábrica, nunca imaginavam estar conduzindo participantes no turismo. E hoje estão lá fazendo isso por amor, por gostar de atender bem. A gente teve recentemente uma reportagem que saiu no jornal local lá sobre o Rap Valley, em si, 1 ano de Rap Valley. E aí, tu imagina, condutores, eles recebem histórias, o turista ele conta histórias. A gente já teve, no Rap Valley, a gente já teve uma família, um pai, uma mãe e uma esposa que compraram um voo triplo, Vinícius. Agendaram. Nesse meio tempo houve o falecimento do pai, a mãe adiou o voo, teve o funeral, cremaram e ela pediu se ela podia, durante o voo, que era o sonho dele, jogar as cinzas. Meu Deus. E aconteceu isso no Rap Valley. A gente permitiu, obviamente. Sim. Então isso aconteceu no Rap Valley. Mas e o condutor passa por isso. Passa por esses momentos de luto e de conseguir concretizar um sonho, talvez, que a pessoa tinha.
Eu tenho pessoas que dizem, ó, eu me curei de um câncer e eu vou fazer agora o voo da tirolesa. Eu quero. Aniversários sendo comemorados, as pessoas chegando e a gente cantando parabéns. Desafios de cadeirantes. E falando em cadeirante, Vinícius, quando eu falo cadeirante, eu lembro de uma mãe, de uma menina, que eu vou abrir o celular aqui porque eu preciso ler isso aqui para vocês terem noção do que é, da diferença que a gente faz na vida de pessoas com deficiência. Porque o Rap Valley é para todos. E por conta do Vinícius, o Rap Valley é para todos. Porque eu lembro que ele disse, essa tirolesa precisa ser acessível. Custa mais? Custa mais. Tem um valor agregado absurdo. Né? E tem essa causa do Rap Valley ser para todos. Mas observem o que uma mãe manda pra gente, uma mãe de uma cadeirante, que é a Vitória. Ela manda uma mensagem às 9h30 da noite, no dia que a filha dela teve uma experiência que a gente teve o Rap Valley proporcionou para a filha dela, e ela manda uma mensagem desse nível, sem a gente pedir nada, sem a gente pedir um feedback, nada. Né? Boa noite. Você não sabe como é difícil a tarefa de expressar em palavras o tamanho do meu agradecimento por tudo o que você e sua equipe fizeram hoje na vida da Vitória. Eu, como mãe, que venho ao longo dessa caminhada com ela, sei o quão é limitante o dia a dia dela. Mas Deus é tão perfeito que coloca pessoas maravilhosas na nossa estrada, que de repente faz a mágica acontecer. Tudo se transforma em frações de minutos. Somente agradecer por tudo e dizer que você e sua equipe foram asas para esse anjo que é a minha filha. Gratidão, esse é o tempero que dá sabor à vida. Agradeço por temperar o dia a dia da minha Vitória. Com seu carinho e dedicação. Desejo ao seu empreendimento um sucesso absurdo e absoluto. Que seja triunfante e tenha muito êxito nessa nova empreitada. Parabéns, Rap Valley. Cara, Uau. Isso não tem preço, velho. Isso aqui destrói. Isso acaba. Olha aqui. É isso. Tá pago, né? Tá pago, entendeu? É pra isso. Tá pago. É pra isso que a gente faz a coisa acontecer. O financeiro, ele é importante. Mas, cara, quando a gente recebe uma mensagem quando você vê uma mensagem dessa, você fala, meu, deu certo. Acertamos. É isso aí. E, cara, isso aqui foi antes de inaugurar. Talvez tu tenha conhecido a Vitória. A Vitória foi uma daquelas cadeirantes que a gente trouxe pro Rap Valley para fazer o voo experimental. Sim, fazia parte do treinamento. Que legal. Porque a gente tem que treinar o PCD. Vamos chamar quem? Vamos chamar pessoas da comunidade que têm dificuldade e vamos proporcionar a elas isso. E a gente está fazendo aquilo ali sem pensar, sem ter uma troca desse tipo, sem pedir essa retribuição. Isso acontece. Porque é consequência. Porque a gente está fazendo isso por amor, pelo setor, pelo desenvolvimento e pelo legado que a gente quer deixar. Tenho certeza que a gente transformou a vida daquela pessoa e da família. Porque tu imagina a dificuldade que uma família tem. Quando ela fala assim, vocês dão asas. Imagina, a gente não tem noção. O cadeirante tem a limitação para entrar, para se locomover, e eles conseguem fazer uma tirolesa, a maior urbana do mundo. O cadeirante consegue fazer. Eu acredito que essa questão da transformação das pessoas, e nada acontece por acaso. Também da mesma forma como você disse que o porquê que vocês estão aqui, né? O primeiro, por conta que Deus permitiu, eu acredito muito nisso. Acredito muito em Deus. E eu acredito que essas mensagens que foram, você leu uma delas, mas tantas outras que vocês receberam, serviu de combustível para que vocês conseguissem passar por essa fase tão difícil que o Rio Grande do Sul passou. Então, só deixando aqui também minha solidariedade que a gente se estendeu lá e tentou ajudar ao máximo dentro das nossas condições, não só o Estado, mas a cidade feliz e também o empreendimento, né? Uhum. E como que vocês se reergueram, né? E como que vocês estão se reerguendo, é um processo, né? Cara. A gente conversava muito isso nesses dias e eu desejo, assim, do fundo do meu coração, né, que aquilo que a gente
fez, que a gente planejou lá atrás, né? Porque a gente planeja, mas nem tudo que a gente planejou vai ser executado da forma como a gente quer. E que bom que é assim, né? Porque Deus está cuidando e Ele vai fazer na forma dele. Então, essas mensagens, elas servem de alento aí, de combustível, né? Combustível para você tocar para frente. Exatamente. Porque, Vinícius, imagina eu chegar no meu complexo que eu tinha acabado de inaugurar. Cara, imagina. Destruído. Quer dizer, eu tento imaginar. Vocês tentam, desculpa, mas não. todo o Brasil tenta imaginar. Cara, vocês não sabem o que a gente passou. Cara, tudo pronto, organizado e, cara, destruído. Então, assim, o gaúcho, cara, é foda. O gaúcho, cara, vou te dizer assim, nada, assim, não é invejando os outros estados, mas o gaúcho, cara, não é por nada, que eu acho que o único estado no Brasil que sabe cantar o seu hino é o gaúcho. O gaúcho sabe cantar o seu hino porque ele é um povo aguerrido, forte e bravo, cara. É impressionante. Cara, tu não sabia nem quem era a outra pessoa. Tava lá ajudando com enxada, com pá, com vassoura. A gente sem água, sem energia, cara. Tu imagina sem água e sem energia. Como é que tu vai limpar? A nossa cidade perdeu 2 pontes. Só pra ter dimensão. O rio tá passando lá calmo, tranquilo. Ele subiu 14 metros acima do nível dele. 14 metros. Tem cidades como Encantado, Lajeado. 38 metros, eu acho, acima do nível. Tu tendo um prédio com 4 andares e a água batendo no 4º andar da tua casa. Dá pra acreditar isso? Surreal. É surreal. E não é aquela água que sobe. Por exemplo, Porto Alegre sofreu. Imagina, tu tá em Porto Alegre ainda assim. O aeroporto ficou com 1 metro e pouco de água o aeroporto. Só que lá ficou 20 e poucos dias, porque toda essa água que veio desceu, foi pra lá. Então, assim, se a gente fosse falar só do que a gente passou nesses dias ali, a gente teria um podcast só pra falar disso. Sim. Só pra falar disso, do que a gente conectou, mas a gente aprendeu. E eu como empresário sei que a água vai vir de novo. Ela vai vir. Durou 20 anos pra água voltar naquele lugar, ou nos lugares. Em 2000 foi a nossa última grande enchente. E ela vai vir de novo. A questão é que eu tenho que estar preparado. Hoje eu já tenho um plano de inundação montado. Eu já sei que eu posso ficar no meu complexo, porque tu imagina o complexo está num lugar mais alto. Então a água vai chegar, eu vou ter tempo de desmontar móveis, levar para o andar de cima. Ou seja, vai ficar o espaço, vai ter a sujeira, vai ter uma destruição e outra em alguma coisa, mas não vai ser como aconteceu. Levou todos os móveis, levou tudo que a gente tinha pronto, elevador, toda essa parte aconteceu. Perdemos. Que se eu tivesse tempo, a gente conseguia salvar mais coisas. Mas não deu. Então a gente aprende. É aprendizado. Eu acho que nós gaúchos temos que olhar para trás, aprender e entender, né? Infelizmente o poder público deveria fazer o papel dele, não fez, né? Mas a gente teve que fazer. Os empresários se uniram, os empresários construíram pontes, né? E estão continuando a seguir em frente, porque, cara, o Rio Grande do Sul, vou te dizer, quem já conhece o Rio Grande do Sul, ou quem não conhece, daqui 2 anos nós vamos ser outro Rio Grande, porque está em processo de construção, mas ele já está pronto para receber todo mundo, já está pronto. Com uma dificuldade de locomoção ainda, mas ele está pronto, intacto e pronto para receber os turistas. Muito bom, amigo. Cara, a gente poderia ficar aqui um tempão, mas eu queria pegar esse seu último recorte aqui e falar assim, então se você não conhece o Rio Grande do Sul, né? Se você não conhece a região sul do Brasil, vale muito a pena você conhecer. Estando no Rio Grande do Sul, vá até o Vale do Caí, conheça a Cidade Feliz. E lá na Feliz, você vai ser ainda mais feliz descendo o Rap Valley. E o Henrique Halber, ele sempre está lá para te receber, bater papo, conversar. Eu vejo muito essa sua predisposição aí de receber as pessoas. Parabéns, né, por isso. Eu agradeço demais o nosso bate-papo aqui. É um bate-papo que seguramente aqui, se a gente tivesse mais tempo aqui, mas o pessoal tá levantando as plaquinhas lá, assim, acabou, tá. Né? Mas, olha, sem sombra de dúvidas, um dos bate-papos mais emocionantes que nós tivemos aqui, mais especiais. Não poderia ser uma outra pessoa, um outro projeto, senão o Rap Valley, né? Senão o Henrique. Então, obrigado por aceitar o convite. A agenda dele é difícil, gente. Olha, eu tô um tempão falando com ele, eu falei assim, bom, então quando você estiver aqui em São Paulo, então me dá o toque. Aí quando ele fechou que vinha para a WTM, eu falei, então a gente vai fazer aqui
uma mudança de horários aqui no estúdio, mas foi um prazer gigante te receber. Obrigado. Um abraço aí para você, para teus pais, a Andressa, seus filhos, enfim, o Valentim e o Henrico, né? Um abraço para sua família linda, querida. Um abraço a vocês, a todos os condutores do Happy Valley, né? Eu não vou nomear aqui, senão com certeza eu vou cometer a maior gafe, mas em nome nomeando aqui o Michael, né? Que representa aí toda a liderança dos condutores. Um abraço a todos vocês. Eu queria que você também deixasse aqui, nesses últimos minutos, um recado final. E aproveite e convide agora as pessoas para conhecer lá o Happy Valley. Eu já conheço, gente, eu já tive o privilégio de conhecer a cidade antes da tirolesa, depois da tirolesa. Já voei sentado, já voei deitado. Tem um voo, o fly, o deitado, que é muito legal. Dá para descer sozinho, em dupla, em trio. É um negócio de maluco, gente, no bom sentido, tá? Então conheçam Happy Valley, conheçam a cidade de Feliz. Vai lá, Henrique. Boa. Pessoal, então, para quem não conhece Feliz ainda, venha conhecer. Feliz fica muito próximo de Gramado e Porto Alegre, então a gente está no meio de Porto Alegre e Gramado, a 1 hora de Porto Alegre, a 1 hora de Gramado, 30 minutos de Bento Gonçalves. Então Feliz é privilegiada estar próxima de cidades turísticas que muitas pessoas já conhecem, né? E que de fato, que o Vinícius falou, o Happy Valley ele é diferente. Ele é a maior tirolesa urbana do mundo. Você pode descer individual, dupla ou trio. E não é aquele duplo trio, um na frente do outro, como muitas tirolesas são. Ela é uma do lado da outra, de forma confortável. Nós temos o super voo, você desce que nem o Superman. Então, o Happy Valley é para todos, acessível. Venha nos visitar. E eu também quero agradecer muito essa oportunidade. Né? É algo que me deixa muito feliz e que deixa orgulhoso de estar aqui. Né? São 13 episódios que aconteceram, nós estamos no 14º e só passaram fera por aqui, só feras. Isso me deixa numa prateleira, né? Continua com os feras aqui, né? Continua aqui, graças a Deus, muito bom, obrigado. E também agradecer a toda a compreensão da minha família, porque não é fácil, cara. Eu tô no meio, eu tô de segunda a segunda trabalhando. Eu tenho que deixar em casa o Valentim, o Henrique, a Andressa, os meus pais. A minha mãe diz, Henrique, dá uma segurada, calma, isso não posso. Agora tem que acelerar, agora é o momento de eu acelerar. Vou poder curtir daqui a pouco. E por isso que eu tô lá no Happy Valley, por isso que eu tô lá dentro. Eu quero conectar, eu quero estar conectado, eu quero ter um sentimento para poder melhorar. A gente tem o nosso ciclo de PDCA lá, ele é implementado todo momento. Às vezes quando eles de novo estão mudando, vamos mudar. É para melhorar, vamos mudar. Isso aí. E aí, sim, deixar esse abraço pro Maico e dizer que o Maico é essa pessoa que tá lá hoje tocando o Happy Valley, ele e toda a equipe, né? E talvez o Maico é a pessoa mais antiga do Happy Valley. E depois eu posso citar aqui o Daniel também, que tá lá até hoje, me deixa orgulhoso também, porque é um amigo meu de infância, que hoje tá dentro do Happy Valley, conduzindo. E, enfim, o Happy Valley, ele tá hoje com uma equipe querida, uma equipe que entende essa diferença que o Happy Valley faz para a comunidade. Um abraço para a comunidade também de Feliz, que tem nos ajudado muito. O próprio Rio Grande tem nos ajudado. É o exemplo, a gente está numa feira hoje por conta da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, que entende o turismo de aventura. E o turismo de aventura vai fazer a diferença no Rio Grande do Sul. Se preparem. O Rio Grande do Sul ele está se posicionando dentro do país como um destino de turismo de aventura. Nós temos um rafting, a gente tem os parques de aventura, a gente tem os canyons, a gente tem agora o Parque do Caracol que está montando equipamentos de turismo de aventura. Então a gente vai ter um belo roteiro e destino de turismo de aventura. E agradecer a ti, Vinícius, ao Marcos, que não consegui ver ele hoje, mas são pessoas que são referência para mim. Eu não seria o Henrique que eu sou hoje se eu não tivesse conhecido a MSV e o Vinícius. É sério isso. Isso é algo que talvez é difícil expressar em palavras, mas gratidão, cara, porque eu estaria hoje trabalhando com um corretor de seguros se eu não tivesse conhecido o Vinícius numa simples ligação e depois vindo para São Paulo conhecer a estrutura da MSV, me levando para os eventos, dizendo que precisa estar conectado a esse mundo. E o mundo do mundo ao ar livre, que é impressionante. Então, obrigado por essa oportunidade. Obrigado a toda a equipe da MSV, todas as pessoas que já passaram pela MSV, porque fazem a diferença. É uma empresa que faz a diferença, é uma empresa que, em primeiro lugar, está a segurança. E depois está o financeiro. Então, bora lá, bora acontecer. E por mais Aventurando Cats,
Tá aí, cafezinho, né? Ninguém Acabou sabe. minha água aqui. É água, então eu vou tomar uma aguinha. Eu fiquei... Olha só. Desculpa que deu um... Faz parte, é emoção, eu sei que é assim. Fiquei emocionado. Acontece, acontece. Então, voltando aqui, né? Precisei dar uma pausa aqui para tomar uma água. Fui invadido aqui de uma grande emoção, né? Mas é isso, Henrique, obrigado. Então, se você entendeu essa mensagem, talvez assim, o que eu queria falar assim, se você não entendeu, perdão, todos os caminhos levam a feliz, já diria o nosso amigo Fabrício, né? Todos os caminhos levam a feliz. Então, se você está lá em Porto Alegre, se você está em Bento, se você está em Caxias, se você está em Gramado, Canela, enfim, todos os caminhos te levam a feliz, a felicidade e o Happy Valley. Então, amigo, obrigado pelo convite mais uma vez. Toca aqui. Obrigado por aceitar o convite do 14º episódio. Seguimos com o sarrafo alto, né? A prateleira só dos primes. Então, show de bola. Obrigado, gente. Olha, então, nos despedimos aqui do Aventurando Cast. O 14º episódio foi um episódio extremamente emocionante, né? Literalmente aqui a gente se emocionou. Foi um episódio muito bonito. Então, se esse episódio foi legal para você, comente aqui nesse vídeo, compartilhe com a comunidade, com algum amigo que quer começar a empreender e entender os bastidores, né? Tem aqui uma pessoa que passou por isso, por todas essas etapas e tem um empreendimento de muito sucesso que vai crescer ainda mais. Então, curta também o nosso Instagram, compartilhe, comente, enfim, tudo aquilo ali que a gente já, né, disse. E lembrando que também os nossos episódios estão no Spotify, né? No Spotify você também consegue ouvir e assistir, que tem vídeo. Esses dias me falaram se é um Spotify. É que eu uso o YouTube Music lá, né? Então eu não estou tão habituado com o Spotify, mas a galera do Spotify, um abraço para vocês que nos acompanham Vinícius, no Spotify. E é importante pedir para a comunidade, para o pessoal compartilhar, porque senão esse papo fica só entre a gente. Verdade. E a gente bate esse papo e externa coisas, e talvez coisas que talvez ficam só entre a gente, e essa história é legal de ser compartilhada. Por quê? A gente quer mais pessoas fazendo diferença. Verdade. Quanto mais pessoas fazendo diferença, a gente vai ter um Brasil incrível para que estrangeiros também venham conhecer o Brasil, né? A gente teve agora em 2024 o maior movimento de turistas estrangeiros no Brasil. Foi medido isso, né? O Rio Grande do Sul está tendo uma invasão de uruguaios e argentinos agora nessa época aí. Então a coisa vai acontecer, a coisa vai crescer, ela só tende a evoluir e só depende da gente. E você aí curta, compartilhe, faça parte do Aventurando Cast. E curta e compartilhe também o Happy Valley, como é que a gente está lá no Instagram. Happy Valley, procura por Happy Valley, vai encontrar o Happy Valley no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, estamos em todas as redes sociais também, graças a Deus, muito bem assim, conectado às mídias sociais, porque hoje em dia é ali que as pessoas nos encontram, né? É isso aí. Não tem só dancinha lá no TikTok, tá, gente? Tem conteúdo lá do Happy Valley. Os condutores devem fazer uma dancinha ou outra que são as trends, Tô né? começando a se soltar agora. Ah, entendi. Ó, galera, vamos lá, né, meu? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Até o próximo Aventurando Cast. E não esqueçam, vivam a vida ao ar livre com segurança. Aquele abraço. Valeu. Valeu, valeu.